Estamos no ar! Este é o canal do motorsport.com no YouTube. Você vê a minha pessoa e ao meu lado Carlos Costa, que tem gente que diz que nós somos inimigos número 1 aqui do motorsport.com. Não, não somos. Como faz o Galvão, assim, é isso aí, Carlos Costa. Mas vamos falar aqui da crise. Dá para chamar de crise, né, Carlão? Definitivamente. Definitivamente, dá para passar. Dá para falar de crise na Mercedes. E em tão pouco tempo, né? Apenas uma etapa do campeonato de 2023 e o pessoal meio que começou a ter ali uma síndrome de honestidade repentina usando a imprensa como meio também. E aí a gente vê algumas saias justas, a gente vai relatar aqui também, vamos dar opinião, mas tudo porque no GP do Bahrein nós vimos algumas entrevistas, até mesmo antes da largada da corrida, principalmente por Toto Wolff, falando que precisa mudar o conceito do W14 em comparação ao que era o W13, enfim, toda essa celeuma. E aí depois, durante a corrida, nós vemos Hamilton atrás de Alonso e Russell atrás de Stroll, lesionado. Hamilton atrás de Alonso e Carlos Sainz, no fim das contas. Carlos Sainz, exatamente. Bem lembrado, isso mostra que tudo indica, né, que pelo menos observando essa primeira etapa, né, apenas na primeira etapa, Mercedes virou a quarta força da Fórmula 1. E aí nós tivemos, como eu disse, antes mesmo da corrida, o Toto Wolff falando sobre a mudança do conceito. Hamilton falando que a Mercedes andou para trás. Exatamente, Hamilton usando. E aí nós também tivemos, o Lewis Hamilton participou de um podcast da BBC Talk, né, e falou que a Mercedes, a equipe, não ouviu as suas recomendações, as suas preocupações para o W14. Né? Ele disse que já dirigiu muito carro ruim na vida e ele sabe do que um carro precisa. Foi um pouco arrogante nessa declaração? São coisas separadas, mas você acha que uma coisa é a equipe não ouvi-lo, aquilo que ele meio que acusa a Mercedes. Outra coisa é ele usar como justificativa que ele já guiou muito carro ruim na vida. Né? Como que você viu essa declaração do Hamilton, Carlão? Vamos por partes, Ericão. Acho que a gente tem que analisar de maneira ponderada, porque arrogante, você pode até interpretar que ele foi na medida em que ele usa um tipo de comunicação que, no momento de crise, não é dos mais recomendáveis. Né? A gente até, num outro programa, acho que no nosso podcast exclusivo para os agregadores aí dessa semana, a gente cita o fato de que o Toto Wolff não estava com uma comunicação muito boa, que não passava confiança para os torcedores e para os próprios pilotos, na medida em que ele citava o fato de que tinha que mudar o conceito do carro W14 modelo de 2023. Dizendo que tinha que jogar fora e começar um novo desenvolvimento, principalmente com foco nas atualizações do GP do Azerbaijão, porque a gente tem aquele gap ali. Mas acho que já transcendemos essa declaração inicial do Toto Wolff. Daqui a pouco a gente traz a resposta do dirigente austríaco a essa fala do Hamilton, mas eu não acho que ele foi arrogante, porque é um piloto que está na Fórmula 1 desde 2007. Agora, que ele já pilotou carro ruim, isso aí você já pode discutir um pouco. Tudo bem que ele teve McLarens que não foram muito competitivas, mas carro ruim é Minardi, carro ruim então, não, assim, rasem algumas dessas temporadas últimas. Que mesmo assim, esses carros ruins, ele ganhou pelo menos uma corrida. Exato, primeira vez que ele, num ano, não vence um GP foi em 2022. Então, mas eu entendo o ponto dele. Assim, ele pode ser acusado de arrogante, embora eu não acho que tenha sido esse o caso, na medida que ele fala, eu sei o que um carro precisa. Eu acho que ele de fato sabe, é um piloto que está no grid desde 2007, é heptacampeão da Fórmula 1. Então, parte do pressuposto que ele sabe. Agora, como é que o engenheiro da Mercedes vai interpretar essa declaração? Entendeu? Aí é que começa a pesar um pouco o clima. E aí eu acho que até a gente pode trazer na sequência a resposta do Toto Wolff tentando apaziguar e algumas das movimentações de bastidores da Mercedes, porque, inclusive, segundo a apuração da edição italiana do motorsport.com, tem gente graúda que deve estar voltando ao dia a dia da equipe. Então, a gente vê que esses desdobramentos todos decorrentes do desempenho ruim no Bahrein, seja na pré-temporada ou seja no GP, eles estão sendo significativos, não é só discurso. Inclusive, o diretor de engenharia de pista da Mercedes, o Andrew Shovlin, fala sobre reformular o carro. Mas daqui a pouco a gente traz isso tintim por tintim, Ericão. Como diria aquele milhante, vamos por partes, porque depois dessa entrevista
na minha visão, acho que caiu mal. Assim, internamente, é o técnico de futebol que às vezes dá uma entrevista coletiva meio que queimando os próprios jogadores. É, né? aquela coisa, né? Você pode fazer essa reclamação, mas faça... Internamente. Exato. E a questão também, que eu acho que salta um pouco aos olhos, é a discrepância, digamos assim, de declarações. Porque depois do GP do Bahrein, o Hamilton reclama do carro, mas lembro até que foi destaque da edição global do Motorsport.com, ele cita que ele deveria ser the light for my team, ou seja, não falar negativamente da equipe, ter um discurso mais positivo frente ao que disse o Toto Wolff no fim de semana da corrida, e agora vem essa bomba, então você não entende. E eu acho que é uma bomba, porque quantas vezes a gente viu o Hamilton falando nesse tom? Porque ele sempre exaltou muito o trabalho e com razão até. O trabalho da equipe, e eu acho... com razão, porque querendo ou não... Octacampeão de construtores, ele ganhou 6 títulos com a Mercedes. Os títulos falam por si. Exato. E aí, obviamente, para você ter um domínio desse, é óbvio que você tem uma equipe extremamente competente ali. Quando você está numa fase boa, tudo funciona muito melhor, automaticamente, cada um vai se destacando. Mas o próprio Toto Wolff, ele utiliza esse argumento da fase vencedora da Mercedes justamente para justificar o comprometimento deles com o time. Né? Vencemos juntos, perdemos juntos, e todo mundo comprometido, e é óbvio, ele coloca essas declarações do Hamilton um pouquinho mais ali ao lado, não fazendo parte ali da... ponto fora da curva. É um ponto fora da curva. Mas é interessante isso, porque a gente, volto a me remeter ao debate que tivemos no podcast, a gente, em algum grau, criticou o Toto Wolff, você um pouco mais enfaticamente, só que em nenhum momento o Toto Wolff apontou dedos. É óbvio que ele está passando um recado implicitamente para a diretoria técnica da equipe. E a gente vai chegar lá na sequência, mas ele não falou, não me ouviram, até porque ele é o chefe de equipe, né? Sim. Mas... se alguém não ouve ele... Exato, cabeças rolam. Tchau, né? Mas o Hamilton, na minha opinião, voltando à pergunta sobre arrogância, eu não acho que ele tenha sido arrogante, mas ele passou um pouco do ponto, eventualmente. Não de maneira assim, ele não falou, o diretor técnico é um merda. Não foi isso que ele falou, mas... Não, mas mais tarde eu vou perguntar para você esse show de honestidade de todo mundo. Eu quero saber o que pode ser, o que podem ser as entrelinhas dessa situação. Sim, que para mim está todo mundo agindo um pouco diferente demais. E aí, o padrão da Mercedes. Padrão Mercedes. Sim. Por mais que assim, aqui não é padrão de competitividade, né? É padrão declaratório. Declaratório, mesmo, né? Porque por mais que eles notem que eles não têm um carro novamente competitivo, eu acho que ali eles precisam preservar a instituição, né? Até bem diante daquilo tudo que eles conquistaram. Mas vamos só... o Andrew Chauvelin, como você disse, também comentou essa semana sobre o grande trabalho que eles precisariam fazer, né? De evolução, de trazer alguma coisa nova a cada corrida, né? E aí eu coloco agora também um ponto aqui. Temos o limite, o teto orçamentário, quer dizer, você pode aumentar a sua pesquisa, as suas atualizações, mas também vai ter um limite no ano. Limite orçamentário e também limite das regras, porque você não pode mudar o projeto do carro no meio do campeonato. Nem você tem pode como adaptar o projeto. Mas... Sim, e aí, meio que também colocando panos quentes nessa situação, acho que muita gente ali se viu na obrigação de, tipo, calma, gente. Né? Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, e eu imagino o fã da Mercedes como que deve estar vendo tudo isso. E não é nenhuma coisa que a gente está colocando aqui, muita gente está falando, vocês pesam muito ali e tal, não sei o quê. Não, a gente vê um padrão de comportamento diferente. Sim, definitivamente. Praticamente da história dessa fase da Mercedes na Fórmula 1. Agora, pegando basicamente as declarações do Wolff no fim de semana, que eu achei exagerada, né? E também, eu até brinquei nas nossas lives, falando assim, mas se eu sou o cara que fica acima do Wolff, eu contestaria ele. Assim, como assim, na primeira corrida você já me joga o W14 no lixo? Né? E agora o Hamilton. Né? O que você indica? Você acha que isso pode ser talvez um jogo de cena que, conforme o time for se recuperando, eles mostrem, nos unimos, está tudo certo, e talvez o fracasso que seja o W14 também meio que fica amenizado, ou Hamilton talvez já começa a dar algum tipo de discurso um pouco mais não natural dele para, quem sabe, justificar uma aposentadoria, né? Ou
simplesmente todo mundo ali se viu no momento de que vou falar e depois a gente se vira. Sincericídio ali. Sincericídio. Então, eu acho que a primeira hipótese, segundo a qual o W14 vai ser melhorado e depois o nível de competitividade da Mercedes vai subir, ela está dependente, diretamente conectada ao que de fato vai acontecer no decorrer do campeonato. A gente está falando também, bom destacar, né, após a primeira de 23 etapas. Então, chão pela frente tem. E eu acho que também a gente tem que ponderar qual que seria o objetivo de Mercedes, Hamilton, Russell e companhia em 2023. Claramente não é ganhar o campeonato. Não tem como. E me remeto até ao que disse o Rico Penteado num dos nossos programas recentes. Rico Penteado, para quem não conhece, engenheiro brasileiro que por tanto tempo chefiou o departamento de motores da Renault na Fórmula 1. Ele fala da parte técnica e de como que eventualmente a Mercedes poderia dar um choque de projeto ali, se é que a gente pode falar dessa forma, no W14. Ele coloca que não tem muito mais para onde ir por causa das limitações dos regulamentos. Tem esse elemento extra que você citou, que é o limite orçamentário, mas você não pode, vamos supor, você tem o conceito ali de zero pod, aquela lateral minimalista ali da Mercedes. Você não pode do nada meter um side pod igual ao da Ferrari, que é... Então, assim, eles estão muito numa sinuca de bico, porque não tem muito para onde ir. Mas, assim, é o carro que ficou em terceiro colocado no Mundial de Construtores ano passado. A Aston Martin tá aí, chegou como um novo player, e a Ferrari, a gente tem que ver melhor ainda como é que vai ficar. Mas a Mercedes tá aquém, mas não tá tão aquém. Assim, você viu pega do Hamilton com o Alonso, você viu pega do Russell com o Stroll. Então... Mas aí vai ter um fator aí justamente desses personagens que você acabou de citar. O fato da Mercedes começar a perder terreno para uma equipe cliente dela, que no caso é a Aston Martin, sim. Quanto você acha que isso também coloca uma pimenta nessa crise? Não, 100%. E aí eu parto para análise dos discursos. Você foi um pouco mais crítico ao Toto Wolff, eu entendo. Agora, para quem que ele tá passando um recado quando ele coloca esse tipo de coisa na mesa, assim? Eu imagino que pro pessoal da parte técnica. Que bancou que o W14 não podia ter mudança. Exato. O Toto Wolff, ele é o chefe de equipe, ele é o responsável. Mas ele não é o projetista do carro, assim como o Christian Horner não é o projetista do carro da Red Bull. Então, assim, ele tá tentando ali nas entrelinhas dar um ultimato, digamos. E daqui a pouco a gente chega nos nomes de maneira mais focada, porque tem gente que aparentemente vai voltar, mas... E o Hamilton? O que ele passa de recado ao colocar isso? E aí você citou o potencial de aposentadoria. Vamos analisar o contexto. A gente tem motores congelados até o fim da temporada 2025, você pode atualizar para resolver problemas de confiabilidade, mas o salto de performance assim não vai ser vertiginoso. A gente tem o cenário atual da Fórmula 1 em que a Honda tem uma unidade de potência muito boa, a Ferrari tem problemas de confiabilidade, mas tem desempenho, a Alpine está um pouco aquém, a Alpine, Renault, enfim. Beleza, você tem Hamilton, contrato até o fim de 2023. Sempre vem esse papinho, e aí é papinho mesmo, conversa fiada, do Hamilton e do Toto Wolff, que dizem que em uma sentada, um dia bem... um chá da 5 resolve. Um chá da 5 mais alongado e produtivo eles resolvem. Isso aí tá comprovado que é conversa pra boi dormir. A história recente da Fórmula 1 comprova. Você tem o Hamilton, se eu não me engano, tem 38 anos. Heptacampeão da Fórmula 1. Tem um companheiro de equipe enchendo o saco em bom português, que é o Russell, que apesar de um rendimento não tão estelar aí no GP do Bahrein, bateu o Hamilton na temporada 2022. E assim, com esse climão, as coisas naturalmente vão se deteriorando. Porque Hamilton, é um cara que é empregado, digamos, do Toto Wolff, mas ele tem moral, sou heptacampeão mundial. Cadê o carro? E o Russell mesmo? A gente tem, sou eu e o Russell mesmo. Ele pode até usar o Russell como argumento. Mas a gente não tem equipamento. Eu vou ficar esperando até 2026 para ter uma mudança de regulamento que o carro pode ser pior ainda? Não há garantia nenhuma. Então, aí você vai colocando esses elementos. O cara, tudo bem, ele ganha, se eu não me engano, 40 milhões de euros por temporada. A graninha tá ali, mas ele pode tirar dinheiro de qualquer coisa que ele quiser, inclusive cinema. Mas eu acho que quando ele fala que ele é apaixonado pelo esporte, eu acredito. Eu falo assim, é o cara que tem uma motivação mas muito assim, grande. Todos nós na vida profissional, a gente pode ser apaixonado pelo que a gente for, mas em um dado momento as coisas cansam. Sim. E, assim, o cenário não tá bom. O que você coloca de ter Alonso... Stroll nem tanto, mas enfim.
a Aston Martin, de maneira mais ampla, como um novo player, é um negócio que escancara o nível do fracasso, pelo menos momentâneo, da Mercedes na temporada 2023. Porque, vamos lembrar do fim de 2022, o cenário é Mercedes ganha GP de São Paulo, chega no GP de Abu Dhabi com chance de passar a Ferrari no Mundial de Construtores para ser vice-campeã entre as equipes. E o que todo mundo dizia é, a Mercedes ano que vem forte, a Ferrari é uma incógnita, ninguém sabe o que vai acontecer. Naquela época o Binotto ainda não tinha saído oficialmente, embora já houvesse rumores. Mas aí chega a Aston Martin voadora. Pegando um conceito de carro gradativamente a Aston da mistura Red Bull. o conceito de tudo quanto é equipe. Sim. Ela tem boa parte das peças da Mercedes, né? E aí não é uma questão interpretativa, é uma questão fática, suspensão, motor, enfim. Tem alguns conceitos da Red Bull, especialmente na parte side pod, alguns outros elementos que eles se inspiraram na Ferrari, mas quem é que imaginaria isso, entendeu? Talvez o Alonso, o Lawrence Stroll, mas isso acaba fustigando demais o clima e aí eu começo a me questionar de fato se essa renovação de contrato vem. E aí, quando a gente fala do mercado do Hamilton, você citou a palavra-chave, aposentadoria. O Hamilton vai para onde? Na Ferrari você tem pilotos contratados até o fim de 2024. Na Red Bull, idem. O Pérez tem contrato até o fim de 2024. O Verstappen até o fim de 2028, se não me falha a memória. Sim. Então, e assim... É sair da Fórmula 1 para fazer outra coisa. Vai para Aston Martin. Não faz sentido. E o Alonso também tem contrato multianual. Então tem mercado. Quais os nomes que você prometeu que devem sair, voltar, retornar, a volta dos que não foram? Segundo o que foi apurado pela edição italiana do Motorsport.com e por outros veículos renomados aí na cobertura jornalística da Fórmula 1, o James Allison, que era diretor técnico da Mercedes até o começo de 2021, ele ficou ali como Chief Technical Officer da Mercedes, até hoje ele mas ele não acompanha mais a equipe nas operações de pista, no dia a dia. Ele, inclusive, está trabalhando na equipe Ineos, que é uma das patrocinadoras da Mercedes, na America's Cup, que é aquela competição de vela, se não me engano. E, pelo que consta, o Toto Wolff está meio que tentando trazer ele de volta. Ajuda aí, porque tá difícil aqui. Exato. E vamos analisar cronologicamente. Ele sai em 2021, o que acontece? Verstappen campeão de pilotos. Tudo bem, Mercedes campeão de construtores com um carro muito bom. 2022 acontece o que acontece. E se a gente parar para pensar, ele sai no começo de 2021, mas o projeto do carro de 2021, ele participou, James Allison. 2022, não. Já é tudo sob a batuta do Mike Elliott, que é o atual diretor técnico. E aí, segundo consta, a batata do Mike Elliott tá assando também. Então, isso tudo é só mais agulha no palheiro, digamos assim, porque o negócio fica... Mas, Carlão, nem tudo pode ser fogo no parquinho. Os próprios rivais da Mercedes, né, no caso, Frederic Vasseur, Christian Horner, da Red Bull, Frederic Vasseur da Ferrari e Christian Horner da Red Bull. E, pasmem, Helmut Marko, né, eles são uníssonos em acreditar que a Mercedes vai crescer durante a temporada de 2023. Inclusive, tem uma matéria sobre isso no motorsport.com, você pode dar uma lida lá, mas eles botam fé de que a equipe da montadora de origem alemã vai crescer durante a temporada de 2023 e que não nos podemos nos basear em apenas uma etapa, uma corrida. Então, talvez eles podem até agir de uma maneira política, né? Não vamos também, né, contar com o ovo que ainda está com a galinha, mas eles, a princípio, eles acreditam que a Mercedes vai subir de patamar, vai subir de produção e vai conquistar vitórias, né? Até o próprio Rico Penteado, mesmo antes do GP do Bahrein, ele acreditava que a Mercedes poderia vencer 2 ou 3 corridas em 2023. Vamos ver se isso se concretiza também. Então, é uma situação é um vídeo que a gente faz aqui até um pouco mais longo do que a gente imaginava, porque a situação pede, até porque também a gente vê personagens da Mercedes saindo muito da zona de conforto, tendo que lidar com situações que a gente não imaginava, principalmente depois do início dessa era híbrida da Fórmula 1, em que a equipe sempre foi a maior dominante dentro da Fórmula 1. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só rapidamente passando por esse último ponto, que vai melhorar, eu acho que é óbvio que vai. A questão é quanto que vai melhorar.
e ganhar uma corrida, numa perspectiva de campeonato, ganhou corrida no passado. E ficou em terceiro no ano que foi decepcionante ao extremo para a Mercedes. E agora ainda tem a Aston como novo player. Então, assim, eu acho até que a Mercedes termina o campeonato na frente da Aston Martin, porque a equipe ela, apesar de estar num momento de crise, é uma equipe coesa, que já está jogando junta, fazendo uma analogia aí, há muito tempo, e tem pilotos espetaculares. Você mesmo citou, acho que no podcast que a gente gravou, que o Stroll pode ser um elemento decisivo negativamente para a Aston Martin. Mas, assim, não vai chegar na disputa pelo título. Isso aqui eu cravo, quiser cortar, anota, registre cartório aí, não vai ganhar o campeonato. Ou seja, fracasso. E aí eu citei a agulha no palheiro. Qual que vai ser o pulo do gato que eles vão tirar para passar a Ferrari? Porque eles estão bem atrás da Ferrari e um tanto da Aston Martin, que também vão continuar a se desenvolver e tal. A Aston tem, a questão que tem aí na Aston, que a gente tem que ver, na verdade, é o quanto que essa equipe nova, que tem um monte de diretor novo, eles vão conseguir trabalhar de maneira coesa, porque você pode contratar um monte de craque, voltando à analogia ao futebol, e o time não casar, entendeu? Então, a gente vai ter que esperar para ver. E você falou essa questão do título, de não apostar no título, mas talvez também a pitada adicional ali de nervosismo, raiva, inconformismo, frustração, é justamente acreditar no final do ano passado que a equipe poderia realmente voltar a vencer corridas e brigar por títulos e já na pré-temporada ser observado que isso não aconteceria. E o problema também é que você vai mudar o conceito pensando em 2024, sem você vai garantia nenhuma. Abandonar 2023, né? Então... E não tem garantia nenhuma. Também, tiro no escuro. É uma folha de papel em branco. Galera, mais uma vez, eu quero agradecer a todos que acompanham o nosso canal. Lembrar que vocês podem se inscrever e também ativar notificações, dar like nos vídeos e, quem sabe, também fazer parte do nosso clube de membros. Dá uma olhadinha aqui em Seja Membro e veja aquele plano que você curte mais. Além disso, estamos nas principais redes sociais. Sigam o motorsport.com por lá. Também temos nosso aplicativo que é muito divertido, é muito bacana. Você tem o motorsport.com no seu celular, sendo ele iOS ou no sistema Android, além do que também você pode ouvir o nosso podcast. Carlos Costa e eu voltaremos em uma próxima. Até lá. Tchau, tchau.